O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. A palavra de Deus hoje nos dá ocasião para relembrar aquela antiga catequese dos primeiros cristãos. Nos escritos dos cristãos do primeiro século aparecem algumas fórmulas de catequese e elas falam dos dois caminhos, o caminho da vida, o caminho da morte. Qual dos dois caminhos você escolhe? O caminho da vida é o caminho de Deus, porque Ele é o autor da vida. E o caminho da morte acontece quando você quer tomar a vida por si mesmo e dizer: eu sou Deus, eu determino a vida. Velha tentação da serpente: sereis como deuses. E aí você se afasta da vida e entra no caminho da morte. E o caminho da morte é aquele que nos leva ao egoísmo, nos leva ao individualismo, nos leva a tomar as coisas como nossa propriedade, os dons de Deus, como se fosse uma coisa nossa. E isso nos torna invejosos dos outros, não suportamos que os outros tenham um dom, que os outros tenham um bem que nós não temos. E nos leva também a acumular as coisas para nós e não compartilhar com os outros. E por isso a nossa mentalidade vai se tornando uma mentalidade tão diferente daquela do coração de Jesus Cristo, que é generoso, que se alegra com o bem onde quer que ele esteja. Parece que nós não nos contentamos com a salvação, precisamos ter assegurada também a perdição daqueles que não estão conosco. Aqui a palavra de Deus nos mostra dois exemplos da inveja. Primeiro, aquele no Antigo Testamento, Moisés chamou 70 homens para dividir a tarefa dele, porque ele era velho e não aguentava mais ficar julgando o povo, e governando o povo. Então ele quis, por assim dizer, democratizar um pouquinho, a maneira de levar o povo, e pediu que o Espírito Santo descesse sobre 70 homens, 70 anciãos, sábios, porque o ancião é aquele que tem experiência da vida, então é aquele que tem sabedoria, que sabe conduzir, fora daquela reunião, o Espírito Santo também decidiu livremente, porque o Espírito Santo sopra onde quer, descer sobre dois que não estavam ali junto com eles. E aí foram contar para Moisés e, como dizendo, proíbe eles, de terem o Espírito Santo. E Moisés diz: quem sou eu? Não sou
Não sou o governo da China, né, que foi lá no Tibete e baixou uma lei proibindo o Buda de se reencarnar, né? Então disse, não, aqui o Buda só se reencarna num de vocês mediante autorização do governo chinês, senão o Buda está proibido de reencarnar no Dalai Lama aí, que vocês escolheram, né? Então, o cúmulo da ingerência do poder sobre assuntos religiosos, né? Então, mas Moisés teve esse respeito, essa humildade de dizer, não sou eu que manda no Espírito Santo. O Espírito Santo é que manda em todos nós, Ele é que determina. Se Ele quer se distribuir a outros, que bom, que alegria, tomara que o povo todo recebesse o Espírito Santo, né? Um desejo que depois se cumpre em Cristo. O Papa Bento XVI, quando era ainda teólogo, Ratzinger, ele escreve sobre aquele assunto complicado na teologia da salvação dos que não recebem o batismo. E ele diz, por que esse assunto nos preocupa tanto? É porque para nós não basta que a gente se salva. A gente só vai ser feliz se souber que os outros que não estão conosco se perdem. Aí sim a gente fica feliz. Que os outros, quer dizer, se você vai para o céu, ainda não é o suficiente. Você precisa ver o outro que não andou contigo, que não concordava contigo no inferno. Senão o teu céu não é completo. É assim o nosso coração. Coração mesquinho, coração que não sabe dividir, que não sabe compartilhar. E depois vai gerando todas as coisas, né? São Tiago tem na segunda leitura essas palavras tão fortes contra os ricos, né? Não é que Deus vai fazer um raio cair na cabeça dos ricos. São os ricos que viram o para-raio das desgraças sociais por causa do comportamento pouco solidário. Quantas vezes países caíram em aventuras ditatoriais e aventuras totalitárias que terminaram em desastre, porque no começo da história tinha um grupinho de gente que não sabia compartilhar, que ficava indiferente diante da miséria dos outros. Então, todas essas coisas acabam atraindo a desgraça e a indignação e a revolta. E nós estamos agora mesmo vivendo uma sociedade violenta. Você não pode fazer uma brincadeira, uma piada, porque você periga ser processado. Você não pode discutir um tema com serenidade numa rede social, que você é coberto das piores injúrias, dos piores palavrões. As pessoas se dão bem com o joguinho, com o game que elas têm no celular e no tablet delas, mas quando se trata de conviver com o outro e reconhecer que o outro também tem as vontades dele, que o outro também tem as coisas dele, aí tudo complica. Aí não tem botão de ligar e desligar. Aí não tem game over, começa de novo o jogo. Ali você está lidando com um ser humano que é imprevisível, que é imponderável, que é único, que é irrepetível. E aí você tem que aprender a difícil arte da convivência, a difícil arte da conversa. Quanta gente diz assim, não tenho amigo nenhum, as pessoas não querem ser meus amigos. Claro que não querem ser os seus amigos, escuta a tua conversa. Tua conversa é só eu. Eu falo assim, eu sou assim, eu quero assim, eu gosto assim, eu falo assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o outro tenta te interromper para contar alguma coisa. Não me interrompe, que eu estou falando do assunto mais importante do mundo, que sou eu. Quem é que aguenta isso? Enquanto que a pessoa que todo mundo gosta de conversar é aquele que sabe escutar e sabe valorizar a coisa do outro, e sabe dizer, olha que interessante a tua profissão, me fala mais sobre ela, que interessante o teu estudo, me fala mais sobre isso, que coisa boa isso que você tem,
Que bonito foi essa história da tua vida, me conta mais como é que aconteceu. Mas nós não sabemos, nós estamos desaprendendo a conviver. Estamos imersos no mundo da virtualidade e não sabemos mais conviver uns com os outros, e quando começamos a conviver, saem as brigas, saem... Hoje eu estava comentando, né, sobre aquele ditado, na mesa e no jogo se conhece o homem. Quando eu era formador no seminário, o seminarista vem falar com o formador todo santinho, né? Com a batina, assim, com o cabelo lambidinho, assim, olhando para o alto, só falando de Jesus, da Virgem Maria, com as asinhas de anjo, né? Coloca ele para jogar futebol, aí você vai ver os diabos que aparecem, né? Fazendo falta, xingando o juiz, sei o quê, roubando a bola, fominha, não passa a bola para os outros. Aí que você conhece, né? Você conhece a pessoa muito mais num jogo de futebol do que numa direção espiritual, né? Então, a palavra de Deus hoje nos convida a gente se desapegar dessa maneira de viver tão egoísta, né? Dessa maneira de viver, por mais que a gente esteja apegada a ela. Jesus fala de cortar a mão, o pé, arrancar o olho, né? Significando tudo aquilo que a gente se apega, mas que leva a gente para o nada, para o vazio, né? Jesus aqui no texto fala do inferno. A expressão literal de Jesus é a Geena. A Geena era o lixão de Jerusalém, porque era um lugar que, quando os filhos de Israel foram deportados para a Babilônia, aquele lugar, o Vale de Inom, virou um lugar de templos pagãos, onde se faziam sacrifícios humanos. E quando os judeus voltaram para a terra de Israel, para Jerusalém, eles consideraram que aquele lugar tinha se tornado tão abominável por causa daqueles ritos horríveis que tinham acontecido ali, que a única destinação que podia ter aquele lugar era o lixo. Então aquele lugar virou lixão, e o lixão era uma fogueira que queimava sempre e nunca apagava, porque sempre ia vindo mais lixo, mais lixo, mais lixo nela. E essa era a Geena. Então Jesus, ele compara, né? Ele fala do destino daqueles que querem viver só para si, daqueles que vivem a lógica do egoísmo, que é a lógica da morte, que ele fala, é aquilo ali, porque você acaba se tornando uma coisa que não serve para nada, que não tem mais sentido, que não tem mais razão de ser, né? Então, vamos pedir a Jesus Cristo que Ele tire um pouco do nosso peito o coração de pedra e coloque com a força do Seu Espírito Santo um coração de carne, para que nesse mundo tão violento e tão egoísta que a gente vive, nós possamos ser essa luz do amor de Cristo derramado sobre nós.